Capítulo 2, Seção 14. O testemunho do sangue. No fim da sua carta a Filemon, São Paulo tinha escrito: Prepara-me pousada, porque, pelas vossas orações, espero ser-vos restituído em breve. A previsão era certeira. No fim dos 2 anos de prisão domiciliar, o apóstolo foi provavelmente absolvido pelo Tribunal Imperial ou pelo menos posto em liberdade. Em que data? Talvez antes do ano 64, que foi o da feroz perseguição desencadeada por Nero, logo após o incêndio de Roma. Com efeito, a permanência de São Paulo na Cidade Eterna coincide com esses anos agitados do reinado da Fera, quando, depois de ter presenciado a morte de Burro, alguns dizem depois de o ter assassinado, de ter afastado o seu mestre Sêneca e de ter repudiado e mandado executar a pura Otávia, o monstro coroado se lançou em todas aquelas loucuras que o levaram à derrocada. Por volta do ano 62, com um Burro ainda vivo, ainda era concebível que um chefe cristão fosse absolvido ou se suspendesse o seu processo, mas já não seria 2 anos mais tarde, quando passou a governar o infame Tigelino. Uma vez posto em liberdade, o grande missionário retomou imediatamente seu caminho. Sabia perfeitamente que se tratava de uma liberdade provisória e que a morte às mãos do carrasco era a sorte que o esperava. Por isso tinha pressa em percorrer as terras onde ainda lhe faltava semear o evangelho e, sobretudo, em rever as comunidades nascidas do seu trabalho. Faltando-nos daqui para frente o livro dos Atos, pouco se conhece das suas últimas viagens. Teria estado na Espanha, como era sua intenção e como, 35 anos mais tarde, parecerá dizer São Clemente Romano, de acordo com as epístolas a Timóteo e a Tito, podemos seguir os seus passos na Grécia e na Ásia, na ilha de Creta, em Corinto, em Éfeso e em Nicópolis. As 3 epístolas desse tempo, chamadas pastorais, refletem claramente as últimas instruções de um homem que sabe estar perto do seu fim e que quer, uma vez mais, e com que fervor, aconselhar os discípulos que continuarão a sua obra, para que o depósito do Espírito que habita em nós seja bem conservado. Provavelmente em Troia, o apóstolo foi novamente preso e dali levado a Roma. E foi na Cidade Eterna que escreveu a 2ª Epístola a Timóteo, um documento pungente. Uma nota aqui. Excluímos daqui mencionando apenas a Epístola aos Hebreus, que figura nas nossas Bíblias a seguir aos escritos de São Paulo, e que a Igreja coloca sob seu nome, embora isso se recusem às igrejas separadas. A inspiração do apóstolo nesse texto não oferece dúvidas, mas notam-se nele acentuadas diferenças de estilo e de vocabulário. Pensam alguns que o autor é um dos seus discípulos, que teria tomado notas à medida que o escutavam. Prates sugeriu o nome de Barnabé. A hipótese mais sedutora é a de Marcel Josse, que, apoiando-se nas características linguísticas e na consideração dos ritmos, afirma que esta epístola é indubitavelmente de São Paulo, mas que a sua redação se fez de forma diferente da dos outros textos do apóstolo. Tratando-se de um homem hebreu que ditava em grego, São Paulo deixa habitualmente transparecer no seu estilo as cadências próprias da técnica oral do rabino, técnica que ele aprendera com Gamaliel. Como os seus secretários transcreviam o seu pensamento, decalcando-o oralmente e, no instante, as maneiras de dizer propriamente judaicas são mais acentuadas. Pelo contrário, dirigindo-se aos seus irmãos de raça, os hebreus, São Paulo teria editado a última carta em arameu, e sobre esse texto, um discípulo, um tradutor, trabalhando por escrito e com vagar, teria redigido o que nós hoje lemos sob o título de Epístola aos Hebreus. O resultado é uma obra de técnica grega que revela um mestre em língua helênica, isto é, muito diferente do restante da literatura de São Paulo. Continuando. Desta vez a prisão é severa. Tornara-se regra o rigor contra os cristãos e já não havia lugar para contemporizações. Nos fundos de um horrível cárcere ou de qualquer Tullianum, onde os romanos não tinham o menor escrúpulo em enclausurar os seus prisioneiros, o apóstolo cativo sofreu ao frio e, pior ainda, a solidão.
nas comunidades dos fiéis o medo causar estragos, tanto quanto as perseguições. Houve à sua volta apostasias, traições e essas deserções discretas em que os prudentes da terra são exímios. Houve também, sem dúvida, casos de fidelidade admirável. Cai aqui. Casos de fidelidade admirável. O de São Paulo em primeiro lugar. Mas ao contar esses fatos, o coração do apóstolo não podia deixar de confessar a sua tristeza. Restava-lhe, porém, uma grande esperança, a da morte que ele sabia estar de prometida e que completaria nele a plenitude do testemunho, ser derramado como uma libação por Jesus. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e aproxima-se o instante da minha libertação. Combati o bom combate, concluí a minha carreira, e guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Segunda carta a Timóteo. Os textos não nos dizem nada a respeito da sua condenação e da sua morte. Houve um processo regular? Acusaram-lhe de espalhar novidades inquietantes, como se costumava dizer? Tratando-se de um cidadão romano, deram-lhe as garantias legais? Tudo isso é obscuro. Sabe-se apenas que, naqueles anos de terror policial, eram frequentes as medidas tomadas do dia para a noite. A mais antiga tradição da igreja relata que Paulo foi executado na via que levava à Hóstia e que foi decapitado conforme o privilégio que o Ius Vitatis lhe reconhecia. A mesma tradição associa, no tempo e no simbolismo, a morte do apóstolo da Gentes à do príncipe dos apóstolos. São Pedro teria sido executado no mesmo dia ou com um dia de diferença, mas, por ser um judeu indigente, sobre uma cruz que era o suplício servil. Teria pedido ainda, por humildade, que não o crucificassem como ao divino mestre, mas de cabeça para baixo. Tradições simbólicas referem que Paulo foi executado junto de um cedro e São Pedro junto de um terebinto. As duas mais altas árvores da igreja foram abatidas no mesmo instante, mas nada pode impedir que o espírito viva. E ainda hoje se fala em São Paulo das três fontes, por causa das três nascentes de água que teriam brotado da cabeça do apóstolo quando, depois de decepada, saltou 3 vezes. A liturgia da igreja, que associa São Pedro e São Paulo em 2 dias de festa, 29 e 30 de junho, pela última reforma do calendário litúrgico, comemora-se a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo no dia 29 de junho. Esse realmente é um dia só. Que parece basear-se numa tradição muito antiga, pois estas datas foram escolhidas no tempo de Constantino para comemorar o traslado dos 2 preciosos corpos para as catacumbas da Via Ápia, efetuado em 258. Mais tarde, talvez durante o século IV, enquanto São Pedro ia para o Vaticano, para o lugar em que fora supliciado, Paulo voltava para o lugar onde tinha prestado seu derradeiro testemunho. A admirável Basílica de São Paulo extramuros conserva a lembrança da deposição do apóstolo da Gentes, enquanto os trapistas das três fontes, entre plantas viçosas e eucaliptos, velam pelo lugar onde correu o seu sangue. É verdade. Tá. O martírio de São Paulo rematava a sua vida e conferia-lhe o sentido último que ela exigia. Como conceber que o testemunho daquele que foi chamado o primeiro depois do único não fosse dado numa sobrenatural semelhança com o do Mestre, pelo sofrimento e pelo sangue? No transcorrer dos séculos que se hão de seguir, serão numerosos os mártires que se juntarão a Cristo pela morte e cujo sangue será semente de cristãos. Mas, entre eles, São Paulo ocupa uma posição exclusiva. Não é apenas mártir, é apóstolo. Não se denominava ele próprio com uma humildade tão altiva. O apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus para anunciar a promessa da vida? A igreja confirmou esse título. Entre todos os santos que não conheceram Jesus com os olhos da carne, somente ele é proclamado apóstolo, com o mesmo título e a mesma categoria dos 12 fiéis que acompanharam o Messias pelas colinas da Galileia. O apóstolo das gentes, São Paulo continua a sê-lo acima do escoar dos séculos e do vai-vem dos acontecimentos. A sua mensagem é daquelas que o tempo não apaga. Quem ler as suas fulgurantes páginas verá desprenderem-se dela muitas lições cuja atualidade não esmoreceu.
A vertigem da negação e do absurdo, que é a pior tentação da consciência, São Paulo opõe à certeza inquebrantável de uma explicação sobrenatural, de uma revelação à luz, do qual se elucidam tanto o enigma do mundo como o do ser. Em face da infidelidade permanente e do esquecimento universal, afirmou a realidade viva de uma presença que nada pode destruir e cuja misericórdia infinita nenhuma traição pode abolir. Ao sentimento de desespero que o homem bebe no próprio âmago da sua condição, responde ele com a promessa de uma vitória definitiva sobre o pecado e sobre a morte, e com o penhor da glória e da ressurreição. E num universo de violência e de ódio, cujas marcas todas as épocas podem reconhecer, o que ele trouxe de definitivo foi tomada do próprio Jesus, mas expressa com um fervor humano inigualável, a mensagem do amor, do poder onipotente da caridade. A história vê no pequeno judeu de Tarso o mais eficaz militante que a Revolução da Cruz possuiu nesses dias de sua origem. Mas, passados 2000 anos, nenhum dos seus ensinamentos se tornou vão, nenhum dos seus gestos se tornou ineficaz, sem dúvida porque essa revolução está sempre recomeçando.